Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, episódio 36, O Pai Nosso, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15, Marcos, capítulo 15, versículo 26, e Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. E aconteceu que estava Jesus orando em certo lugar, e quando acabou, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Ele lhes respondeu, dizendo: Quando orardes, dizei: Nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará vossas ofensas. Comentários. Aqueles eram tempos difíceis de dominação da águia romana. A sociedade havia perdido a noção de moral há muito tempo e substituído a lei e ordem por aparências, conchavos, hipocrisia e autoritarismo de quem podia mandar, cabendo a quem tinha juízo obedecer. No campo, a população trabalhava pesado pelo seu sustento de subsistência, enquanto outros, travestidos de nobres e aristocratas, apegados ao poder temporal, usufruíam de luxo e pompa, desprezando os mais simples e humildes. A presença de soldados e oficiais romanos, bajulados pelos judeus de classe mais abastada, escancarava a situação de dependência dos dominados judeus em relação aos superiores do Império de Roma, enquanto que aumentava o fosso que separava os ricos locais dos pobres e miseráveis. Todavia, na prática da religião oficial, tudo e todos pareciam exaltar ao Deus sem nome e Senhor de Israel, embora a fé verdadeira não estivesse a bater em seus orgulhosos corações, que sentiam-se, no fundo, traídos por Deus quando o general Pompeu adentrou nos portões de Jerusalém com seus estandartes, símbolos e deuses pagãos a profanar o templo de Jerusalém. A mensagem do amado Mestre Jesus era voltada para aqueles que começavam a perceber não haver no homem apenas uma natureza física, mas principalmente espiritual. As necessidades eram diferentes, os alimentos eram diferentes, mas o caminho era o mesmo. Era como um homem montado em seu burrinho em direção à Cidade Santa. A mente superior e iluminada pelo conhecimento e sabedoria, montada na natureza corporal inferior e instintiva. Cabia ao superior adestrar o inferior. Seus discípulos, seguidores e simpatizantes, assim como todo o povo, não conseguiam entender ainda que, desde os tempos de Moisés, quando ocorreu a libertação do cativeiro egípcio, deveriam se tornar um só povo e um só coração, onde todos cuidariam de todos, os fortes dos fracos, os sábios dos ignorantes, e quem tinha condições, cuidar de quem não tem. Criaram castas e divisões, que segregaram e separaram quem deveria ser irmão. Deus era pai de todos e todos deveriam ser irmãos.
Mas ao invés de se dedicarem a uma vida de comunidade, onde o lema seria um por todos e todos por um, preferiam dedicar-se às ambições egoístas e elevar o próprio ego no altar das circunstâncias e pompa. Era Deus por todos e cada um por si. O nome do Criador, na realidade, não fora profanado apenas pelos invasores romanos. Há muito havia sido abandonado pelo povo escolhido que buscava a felicidade no transitório poder terreno, ouro de tolo, honrarias, nome e tesouros que não poderiam ser levados para o pós-vida. O nome santo de Deus estava nos lábios daquele povo hipócrita e dissimulado, mas não nos corações e atitudes. Todos ansiavam pela libertação do jugo romano, de altos impostos e tributos, para que sobrasse recursos a serem explorados por eles mesmos para gozar as benesses do poder. O reino de Deus não era uma prioridade para os homens e mulheres apaixonados pelos bens terrenos. A conquista do reino na terra, sob a ponta de lança, era mais interessante. O desejo e apego pelo mundo ilusório é muito maior do que a vontade de ser feliz, liberto das paixões e das emoções escravizadoras. A sensação de poder que a volúpia proporciona parece ser mais agradável e excitante do que a experiência de paz profunda proporcionada pela consciência tranquila, coração leve e mente livre de rancor, ódio, vazio e frustração. Todos se esqueciam que a ampulheta do tempo corria contra eles. A morte se avizinhava para todos. A morte, em breve, avisaria que a festa, a fantasia, terminara e que era preciso voltar à realidade dura de que o reino dos homens é efêmero como um sopro e que tolo é aquele que nele investir seus sonhos. O reino dos céus, este sim real, não se impõe pela força, mas pela conscientização. Ele vai entrando devagar, acrescentando hábitos saudáveis onde impera o vício. Devagarinho, ao criarmos o hábito de agir conscientemente no bem, este hábito passa a fazer parte da nossa vida e depois o hábito cuida de nossos pensamentos e reflexões. Ou seja, primeiro criamos o hábito, depois o hábito nos cria. A vontade de Deus é a harmonia e felicidade de seus filhos, onde a convivência baseada na cooperação, compreensão e altruísmo não é a mesma vontade humana de poder, comando, competição e culto ao ego. É necessário a boa vontade de se reconhecer doente da alma e enfermo do coração e assumir que os caminhos até então assumidos, orientados pela ignorância e orgulho, não levam à felicidade permanente, mas sim ao prazer transitório, efêmero e fugaz. Assim como alguém que bebe a salgada água do mar para saciar a sede, quanto mais água salgada beber, mais sede terá. A vontade de Deus está escrita em suas leis sábias e justas, e são tão perfeitas e tão poderosas que nem mesmo o Todo-Poderoso Deus poderia ir contra elas, pois do contrário não seria um Deus perfeito, e sim um tirano que manipula as leis ao seu bel prazer. Elas regem todo o planeta e todo o universo, tanto a Terra como os céus. A vontade humana é inconstante, instável, ciclotímica, variável segundo o humor ou momento de maturidade. Daí surgem as contradições, as contendas, os conflitos, as guerras, os genocídios. A natureza humana é sequiosa por conhecimento e acúmulo de poder e capacidades. Esta ambição lhe é proveitosa, pois o faz andar para a frente e para o alto. Contudo, quase sempre, devido à sua imaturidade espiritual e emocional, deixa-se cegar pelo brilho fácil das ilusões, transformando a saudável ambição
em ganância perturbadora e destruidora. A ganância, diferente da ambição que impulsiona para a frente, corrompe a alma através da força da vaidade, egoísmo e orgulho. Ela transforma o homem numa ilha de sequioso prazer imediatista e exclusivista, deixando para depois a felicidade perene e duradoura. Isto atrasará durante vários renascimentos a sua conquista por degraus superiores, onde a sabedoria e plenitude poderiam ser conquistadas passo a passo. Como a natureza não dá saltos, é necessário uma autêntica e persistente vontade, além de ter a atenção focada na melhoria espiritual, abstraindo-se e renunciando às fantasias, quimeras, ilusões e distrações da vida material. Graças aos sábios, amadurecidos por diversas reencarnações, a mensagem de superação da instintiva e egoística natureza humana foi passando de geração a geração, repassando o pão espiritual que alimenta o espírito imortal. A luta pelo pão material e acúmulo de bens atrasou a muitos. Porém, depois de cansados de andar em círculos, como o cachorro perseguindo o próprio rabo, termina por amadurecer e desenvolver a razão e a intuição do reto caminho. No desabrochar de novos pensamentos e reflexões, o ser, despertando da letargia e marasmo espiritual, vai se deslumbrando pelo brilho autêntico que ilumina sua vida realisticamente e afugenta as sombras escravizantes da ignorância. Ele se apercebe de seus erros, equívocos e omissões e o quanto afrontou, confrontou ou violou as leis espirituais da vida maior. Ele se sente miserável desperdiçador das bênçãos da vida maior do Pai Celestial. Passa a sentir um desejo sincero de reparar seus desmandos e malfeitos, como forma de pedir perdão ao universo por ter violado leis e paradigmas bem estabelecidos, e do mesmo modo ele passa a sentir uma compreensão pelas mentes e emoções que se encontra nos degraus abaixo daquele em que se encontra. Olha para baixo e sente compaixão dos que estacionam andando em círculos nos degraus inferiores, enquanto que já sente a necessidade de seguir em frente e escalar o degrau imediatamente superior e almejar subir toda a escada da compreensão de si, dos outros e do universo. Sente necessidade de perdão para si e sente necessidade de perdoar aos demais que possam tê-lo ofendido direta ou indiretamente. Passa a compreender que não sabe de tudo, assim como os demais também não. Sabe que estamos todos remando no mesmo barco e que se pararmos para discutir ou negligenciar a remada, todos pereceremos naufragando na ignorância e no egoísmo. O agora buscador e aspirante à autêntica felicidade começa a perceber que a verdadeira felicidade reside em sua mão e em suas decisões. Sabe que forças e hábitos adquiridos ao longo de diversas reencarnações tentarão influenciá-lo a agir numa ou noutra direção. Quanto mais hábitos salutares, construtivos e libertadores tiver construído em sua mente, mais se sentirá inclinado a agir construtiva e proativamente em favor de si e de outros a quem considera como semelhantes, tão dignos da felicidade como a si mesmo. As tentações do egoísmo, todavia, nos acompanham desde as primeiras reencarnações, e será necessário muito treinamento na força de vontade para dominá-las. Sabe que sempre terá que fazer escolhas entre o certo e o errado, o bem e o mal, a porta larga e a estreita. Esta encruzilhada de ter que usar seu livre arbítrio resultará no amadurecimento do discernimento. E o discernimento o livrará sábia e sensatamente dos caminhos da ignorância e do mal. Na tradição judaica, até os nossos dias,
há referência às 18 petições, peça central da liturgia hebraica. No ano 100 da Era Comum, Samuel Hakatan, discípulo de Gamaliel II, chefe do Sinédrio em Yafné, incluiu uma 19ª petição para evitar que os cristãos, infiltrados nas sinagogas, não pudessem recitá-la, pois se tratava de uma bênção contra hereges, o que contraria os cristãos. Na prece das 18 petições, ou 18 bênçãos, é oferecido um louvor a Deus dos patriarcas e da história, exaltando seu poder e sua força e seu poder de ressuscitar os mortos, além de proclamar sua santidade. Numa segunda parte, se pede a Deus discernimento e sabedoria, já que Deus é a fonte do conhecimento e da vida. Num terceiro momento, se pede a Deus para ajudar os judeus a voltar para uma vida baseada na Torá, através do arrependimento sincero, ao mesmo tempo em que se pede perdão por todos os pecados e declamando Deus como misericordioso e disposto a perdoar. A seguir, se ora louvando Deus como Salvador de Israel, pedindo cura para os corpos enfermos, bênçãos para os frutos da terra e solicitação de um ano próspero. A seguir se pede a reunião dos judeus dispersos pelo mundo de volta à terra de Israel e restaurar juízes justos como nos primórdios da história do povo judeu. Nas próximas petições, pede a Deus que tenha misericórdia dos justos que nele confiam, reconstruir Jerusalém e destruir os hereges e difamadores do povo judeu, além de trazer ao povo judeu o descendente do rei Davi, que será o Messias esperado. Dessa forma, o Pai Nosso, que alguns historiadores acreditam ter sido originariamente ensinado pelo profeta João Batista aos seus discípulos, entre eles o amado Mestre Jesus, se apega à simplicidade, objetividade de evitar vãs petições. Não seria por muito falar que seriam ouvidos, e sim pelo grau de pureza, sinceridade e sintonia com o Pai Celeste que era apresentado, não mais como um Senhor dos Exércitos ou um Deus sem rosto, ausente e distante. Jesus apresentava aos seus irmãos da humanidade o Pai Celestial, Deus nosso e Pai nosso. Se você gostou deste episódio, não deixe de ouvir outros áudios da Terra Espiritual, incluindo os áudios da série Pode Acreditar, Em Paz Profunda, Pode Contar e o Evangelho de Jesus.